trust in me. Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e eu sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol, nessa sexta-feira. Bom dia, Mônica, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência, e hoje nós temos um tema super interessante de um livro que eu amo. Eu espero que vocês tenham esse livro também, e quem não tiver, a gente é um bom presente para poder dar, né, presentear para quem não entende ainda o que é a dislexia, mas até mesmo para você, mãe, agora esse período de férias, julho, né, já está aí para que você comece a ler, a entender um pouquinho o seu filho. Eu não vou contar tudo aqui, que eu já estava começando a entrar no livro, mas a gente vai desenvolver o que esse livro, como é poderoso e muda, né, a vida das famílias. Falando sobre livro, eu já queria aproveitar e falar sobre o livro da Mônica. Você está com o livro aí, Mônica? Estou! Um livro super especial, justamente feito para mães que querem falar sobre a dislexia aos seus filhos, escolas que querem falar sobre a neurodiversidade. Fala mais aí você, Mônica, do livro. As mães e professoras que não sabem como abordar a dislexia com as crianças, que falam, mas as crianças são pequenas, como é que eu vou falar sobre dislexia? Então, esse livro é exatamente para isso, é uma história bem lúdica, que você vai poder conversar com as crianças sobre a dislexia, e ele foi feito especialmente para as crianças disléxicas. Eu gravei com a minha voz, então ele tem o áudio também para as crianças poderem ouvir, com a fonte adequada para o disléxico, muitas imagens. Então, ele é feito para a criança disléxica. Está disponível tanto na Amazon como na YouClamp, que é a editora, e a gente vai deixar os links aqui embaixo na descrição. Perfeito. E a gente também tem, terminando aqui a nossa merchan, a gente também tem 2 cursos, que é para adultos disléxicos, o método Trove, a gente vai deixar também na descrição, e também a imersão para as adaptações escolares, vamos deixar aqui também na descrição do vídeo. Então, você não pode mais dizer que não sabe como se ajudar, se você for um adulto, ou como ajudar o seu filho, porque a gente está te dando várias ferramentas para que você possa iniciar essa caminhada de vitória, né? Aluno disléxico, aluno vencedor. E vamos lá, vamos entrar justamente nesse tema. Carol, a produção está aqui falando que a gente sempre esquece de uma coisa, para vocês deixarem o like, deixem o like aqui, porque quando vocês deixam o like, o YouTube, o Spotify, ele manda esse vídeo para muita gente. Então, muita gente está precisando dessa informação, vai conseguir, vai chegar nessas pessoas. Então, deixa o like aqui, gente. Legal. Então, vamos lá, vamos começar a mergulhar nesses primeiros capítulos do livro A Vida Secreta da Criança com Dislexia, e nós vamos entender juntos que a dislexia vai muito além da dificuldade de leitura. Ela mexe com as emoções, com a autoestima, memória e até com a forma como a criança enxerga o mundo. Vamos iniciar? Deixa eu fazer um parênteses. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque além dele ser a nossa Bíblia da dislexia, porque ele consegue entender exatamente o que passa na nossa cabeça, foi o meu primeiro audiobook, que você falou, ouve, usa o áudio. Foi o meu primeiro, que eu consegui terminar, gente, o livro. Foi o primeiro, eu tenho um carinho muito grande. Que legal, que legal. Não sabia que tinha sido o primeiro audiobook. Muito bom, sim, maravilhoso. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, vamos começar? Vamos lá. Então tá, você quer que eu leia? Não, vamos ir conversando. Tá. Então, vamos fazer parte 1. Ok, então a gente vai mergulhar nos primeiros capítulos, né? A gente vai entender juntos
que a dislexia vai muito além da dificuldade de leitura. Ela não é só a leitura, como algumas pessoas pensam, que é só lá dentro da escola, lendo, ou numa faculdade, né? Ela mexe com emoções, ela mexe com autoestima, ela mexe com a memória, como a gente enxerga o mundo também é diferente, né? Mas posso ler essa partezinha do começo? Sim. Posso? Você quer? Essa parte que a gente começa falando na introdução, né? Do que o autor, na página 3, ele vai falar. Então, a gente sabe aquela sensação assim, quando você volta no tempo e aquela sensação parece que você está vivendo aquela sensação hoje, né? Como se tem até um modo que as pessoas falam que é como se um déjà vu, como se você já tivesse passado por aquela situação, algum período da sua vida, na sua infância. Então, ele fala assim, olha, na página 3, não faz muito tempo que participei de um seminário para profissionais da área da psicologia educacional, que é a minha especialidade. E aí o autor fala assim, ali no meio de tantos colegas, né, especialistas, vivenciei algo que me levou direto na minha infância. Assim que entrei na sala, recebi um folheto e fui informado que eu iria precisar ler, né, um trechinho em voz alta desse folheto, como parte do discurso do dia. Parece simples, né? Mas foi como se o meu corpo todo reagisse. O meu coração acelerou, as mãos suaram, e eu, adulto, com formação, com PhD, senti o mesmo pânico que eu senti aos 8 anos de idade, quando me pediam para ler em voz alta na escola. Ali, naquele instante, me vi como aquela criança de novo. Depois de tantos anos, ainda carrego esse medo. A dislexia é assim. Ela vai com a gente para todo lugar. E assim eu precisei respirar fundo, enfrentar tudo aquilo mais uma vez, como faço todos os dias. Enquanto aguardava a minha vez de ler, não consegui evitar lembrar do medo que sentia na infância, da vergonha de errar, de tropeçar nas palavras e de não entender o que eu lia. Eu não prestava atenção no conteúdo, só conseguia pensar na minha vez de ler. A luta não era com o texto, era comigo mesmo. Mas sabe o que é mais forte? É que essa batalha não é só minha. É de milhares de crianças, talvez a do seu filho. Crianças inteligentes, criativas, sensíveis, que enfrentam um sistema que muitas vezes não as entende. E é por isso que esse podcast, Dislexia com Café, existe. Para dar voz às histórias. Para mostrar que a dislexia é mais do que um problema com leitura. É uma jornada emocional e profunda. Então, esse autor, ele descreve a sua experiência em um seminário e imagina, ele é adulto, PhD em psicologia, né? Ali naquele momento ele reviveu todo o pânico que ele tinha quando era pequeno de ler em voz alta. E é interessante porque quem tem dislexia e é um adulto, revive isso também. Mesmo você tendo essa conscientização, sabendo que tem dislexia, você revive isso, justamente porque a gente não teve a oportunidade de ter a intervenção que hoje existe para os disléxicos. Para quem não sabe a intervenção, para quem é mãe, né, e acabou de chegar aqui no canal, a intervenção são como se fossem os treinos. Treino de leitura, treino de palavras, treino de letras, treino de som de letras, treino para escrever, treino para juntar sílabas, separar sílabas. Esses treinos são fundamentais. Tem gente que faz por 3 anos, por 5 anos, por 1 ano. Tem gente que não faz, que é o meu caso, o caso da Mônica. A gente não pôde fazer na nossa infância. Mas nós estamos aqui para contar uma história para você que é possível, sim, ter sucesso nos estudos, na vida acadêmica, no trabalho, mesmo tendo dislexia, assim como o Robert Franklin teve. Como foi para você, Mônica, esse medo de errar ao ler? Não, mas assim, ele persiste, né?
A gente batalha, a gente faz as intervenções, a gente faz as adaptações, mas é como se ele estivesse lá martelando na nossa cabeça. A gente está quase perto de 2 anos já do podcast, né, Carol? E eu lembro que no começo eu não queria ler de jeito nenhum. Aí você falou, não, vai lendo aos pouquinhos, lembra? Vai lendo aos pouquinhos, e aí você vai fazendo treino, vai lendo, e você vai conseguir. E hoje eu já leio aqui, eu venho, falo, eu leio e tal. Mas, assim, é como se tivesse uma pulguinha, né? Assim, olha, mas você pode errar, você pode falhar, né? E a gente batalha e a gente consegue. Isso é o legal do disléxico, é porque nós somos resilientes. Então a gente fala, não, eu vou conseguir, eu vou ler e eu vou treinar e eu vou conseguir. E realmente a gente consegue. Gente, a gente consegue tudo o que a gente quiser. É uma questão de treino, adaptação, ter a consciência da dislexia, né? Saber das dificuldades, quais são, e passar essas barreiras das dificuldades. É verdade. Você sabe que ontem eu estava numa festa à noite, e aí a moça que estava comigo, ela também tem dislexia, inclusive. Ela é inglesa. E aí ela falou para mim, como chama aquela menina que era amiga das nossas filhas, né? Aí eu tinha acabado de ouvir o nome da menina, Aí eu falei, aí virei para ela e falei, sabe que eu não lembro? Ela, putz, eu também sei o nome da menina, mas eu não lembro. Mas eu tô com o nome aqui na minha cabeça. Eu falei, você sabe que eu também tô com o nome aqui, mas eu não sei o nome dela. Foi tão engraçado. Parecia duas palhaças. Aí ela falou, putz, eu também. Aí eu falei, ai meu Deus. Pensei, né? A dislexia. Mas é isso, o importante é você saber que é uma batalha invisível, mas essa leitura pode ser feita, mesmo suando, mesmo, né, com dificuldade, tipo no meu caso. Eu não tenho vergonha de ler, mas eu sinto como se tivesse uma barreira, e essa barreira, tipo que eu vou fazer saltos, sabe aquele salto, você corre e faz o salto que você tem que abrir as pernas assim? O salto, a distância. Isso. E eu sinto aquilo, para mim é difícil, é uma luta para ler. Então é um esforço. Tanto é que depois eu tenho que descansar, porque senão eu vou numa exaustão que eu continuo lendo e dormindo. Acordo, leio, durmo, acordo, leio, durmo. Sim. Imagina uma criança que não tem controle disso, que não sabe. A mãe chega no quarto, tá vendo o menino dormir, quem vai falar? Menina! Peguei sono! Deixei você estudar, não tá dormindo? Tá louco? É assim mesmo. Mas, gente, é extremamente cansativo também. Outro dia eu tinha prova, eu falei, não, eu vou ler e eu vou estudar muito, 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 muito. Eu cheguei a ficar enjoada de cansaço. Eu tava com enjoo de cansaço. E, assim, realmente cansa muito. Então, se a criança estiver dormindo, gente, porque ela tá cansada. Não, mas ela só deu 2 horinhas, gente, é muita coisa. Ela tá cansada. Mas, assim, na hora de ler em voz alta, é que me dá um frio, que nem ele fala, né? Que dá um nervoso, um frio aqui nas mãos, sabe? Ainda você não vai conseguir, você pode errar, de repente você vai engasgar, você vai pular linha. Na primeira vez que eu li aqui no podcast, eu pulei linha, me perdi, lembra? Mas agora... Mas aí o que a gente faz? Vai com a régua. Pronto, né? A gente vai adaptando e a gente vai conseguindo. Então, a gente vai com a régua e pronto. Aí vai com mais calma, mais tranquilidade. A régua me dá não vou perder a linha, graças a Deus. Pelo menos, né? A linha vai estar lá, presa. E a gente consegue sim. É verdade. E agora que você que está nos ouvindo, que está aqui ao vivo, já entendeu como a dislexia pode impactar emocionalmente uma criança ou um adulto também, com as histórias que nós contamos aqui da nossa vida real, vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, é importante sempre falar, né, Carol, que a dislexia não é só confundir letras e ter dificuldade de ler. São confusões, né, que a gente faz no nosso dia a dia, muito maior do que somente aquela leitura escrita. E o Robert Frank fala no livro dele o seguinte, existe um número,
um enorme número de pessoas que acredita erroneamente que a dislexia seja simplesmente uma questão de espelhar números ou ter uma dificuldade de ler, né? E aqui nesse livro a gente é como se ele tivesse assim dando um tapão assim, ó, de realidade, né? Porque a dislexia é muito mais complexa do que isso, né? Ela traz desafios na escrita, mas ela traz desafios também nas relações espaciais, na direção, no controle do tempo, né? Você já viu aquela criança confundir esquerda com direita? Ela tem dificuldade para lembrar o nome do amigo, que nem a Carol acabou de contar, né? Ou o que ela fez ontem. E isso pode ser também da dislexia. E aí a gente precisa abrir esse nosso olhar, né? De não ser só aquela leitura e a escrita. Né? Deixa eu aproveitar aqui, Mônica. A Angélica escreveu aqui, ó. A doutora falou exatamente o que eu passo. A luta para ler certo. Aí ela escreveu aqui, ó. Eu assisti a aula, leio o conteúdo e os exercícios, vários, e isso é diariamente. E tá certo, ela tem que fazer mesmo diariamente. Aprendi a ler com 9 anos, hoje sou neuropsicóloga ou neuropsicopedagoga, não sei. Você fala aqui, Angélica, professora de matemática, olha que legal. E me considero persistente demais, resiliente demais, maravilhoso, parabéns. E o nome do livro aqui, ó, vou mostrar aqui para ela. Ó, A Vida Secreta da Criança com Dislexia, o autor é o Robert Frank. Perfeito. Maravilhoso. Ela é neuropsicopedagoga. Deixa eu escrever aqui. Livro. Para quem quiser. Uhum. Enquanto eu estou escrevendo, pode continuar, Mônica. Então, tem mais uma frase do Robert Frank que é a seguinte, ó. É o pânico de saber que a qualquer momento, em qualquer dia, a confusão mental pode aparecer. E é verdade, gente. A qualquer momento do nosso dia, por isso que a gente bate tanto na tecla que não é só leitura escrita, não está só dentro da escola, né? É como viver assim, numa névoa, que ela vai e vem, mas tem um detalhe importante. Ninguém está vendo isso. A gente carrega isso dentro da gente e ninguém está enxergando, né? E como ninguém enxerga, não é uma coisa física que as pessoas vão enxergar, a carga emocional que a gente traz é muito grande. E pior que essas crianças, como elas carregam isso sozinhas, né? E ouvem muitas coisas das outras pessoas. Ai, você é preguiçosa, você é burra, você é desatenta, você vive no mundo da lua. Isso, as crianças e nós adultos que também ouvimos lá na nossa infância, né? A gente carrega e passa a acreditar nisso. Ai, somos burras mesmo, não vamos conseguir nada na nossa vida. E quando isso não é verdade, né? Somos pessoas inteligentes, capazes, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente é capaz de fazer o que a gente sonhar, né? E vamos falar o que é a dislexia, para deixar uma informação né, mais técnica importante. Então, a dislexia ela vem do grego, que o dis significa pobre, né, Carol? Uma dificuldade, né? Uma coisa mal, ruim. Ruim, né? E lexia é linguagem, né? Então, seria uma dificuldade na linguagem, né, Carol? Tá certo, né? No latim, eles falam lexia, leitura, né? Que é a leitura. Uhum. Que significa que é pobre, então, nessa leitura, né? Tem uma dificuldade nessa leitura, e não de inteligência, para ficar bem claro aqui, não é inteligência, tá? Os dislexos são, sim, inteligentes. E é uma condição neurológica que afeta, então, linguagem, leitura, escrita, memória, percepção auditiva, de fala. E isso explica por que tantas crianças com dislexia falam tarde. Que a Angélica até falou, né? Que
falam tarde, têm dificuldade de lembrar os sons e as palavras, confundem as sílabas, trocam letras. E aí o Robert Frank também tem uma frase bem legal. Mesmo podendo obter uma definição adequada nos livros, como pai, você deve abordar o significado da dislexia na perspectiva das expectativas do seu filho. Então, essa parte é fundamental. Por quê? Porque não adianta você querer encaixar o seu filho em uma definição pronta. O que você precisa observar é como que ele está se sentindo, como que ele aprende, em que momentos em que ele brilha, porque né, a criança ela vai mostrar um super brilho em alguma área. Aonde que ele está travando, né? E essa é a chave para você ajudar essa criança. E também os adultos, as pessoas que convivem, né, com os adultos disléxicos, os cônjuges, né? E outras pessoas. Deixa eu abrir aqui um parênteses nessa tua fala, porque para quem não sabe aqui, que está ao vivo, eu tenho um curso chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Nesse momento ele está fechado, porque eu só abro com turmas, né? E dentro do curso, a gente tem isso daqui, ó, essa parte que a Mônica acabou de falar. Como é que esse aluno se sente, como é que ele aprende, qual momento ele brilha mais, onde é que ele trava. E por que a gente precisa saber disso, do disléxico em geral, né? Criança, adolescente e adulto. Porque só assim você vai ver quais são as matérias ou quais são as situações que ele vai travar, para você poder trabalhar nessa trava aí. Como é que eu vou melhorar essa dificuldade? Como é que eu vou melhorar o momento da escrita, da leitura, se é lá que ele trava? Ou ele trava só na escola, porque em casa ele faz bem as lições. Ou ele trava só em casa, porque na escola ele consegue. Então, a gente precisa observar isso. Né? Às vezes a pessoa fala, mas será que é isso? É isso. Né? Já está comprovado através do livro do Dr. Robert Frank, está comprovado através de estudos científicos, está comprovado dentro do curso que eu dou, porque o curso que eu dou é com estudos científicos italianos. Então, assim, quando você se entende, um exemplo aqui, a Mônica estava falando, ela estudou tanto que deu até enjoo de tanto que ela estudou. Então, ela precisa das pausas. Se ela não fizer as pausas, ela já sabe que ela vai passar mal. Porque a leitura do disléxico é muito lenta. A gente não tem isso automático. Então, forçar o nosso cérebro a uma coisa que não é automática e normal, a gente vai ter problema, a gente vai ter uma consequência. A consequência da Mônica foi enjoo. A minha consequência é dor de cabeça, que eu não consigo nem abrir os olhos. Então, às vezes, eu me forço, mas eu não posso, eu sei que eu não posso, eu sei que eu preciso ter as pausas. Então, essas 4 perguntas que a Mônica fez, anotem, porque são fundamentais, são muito importantes. Principalmente se você é uma professora, uma profissional da área, e quer realmente ajudar esse aluno disléxico. Queria só fechar o parênteses aqui. É legal até as mães, por exemplo, anotarem e irem escrevendo, né? Então, como um diáriozinho, né? Então, eu vou até repetir, Carol. Como ele se sente, como ele aprende, em que momento ele brilha e aonde ele trava. Então, escreve e vai escrevendo do lado, né? Vai observando a criança e vai escrevendo do lado, que é legal né, para a mãe observar o quadro todo da criança, né? E a dislexia a dislexia ela se manifesta de formas diferentes, né, nas pessoas. Então a gente sempre fala aqui, ninguém é igual a ninguém e nenhum disléxico é igual a outro disléxico. Somos disléxicos, mas somos diferentes. Então tem criança que lê bem, aí fala assim, mas a criança lê bem, mas aí não escreve tão bem, né? Aí tem criança que escreve bem, mas aí organiza mal o tempo. Tem criança que se perde na sala de aula, mas são incríveis em jogos de lógica, por exemplo. Então, o que é muito importante? A gente cuidar desses rótulos que são colocados, porque esses rótulos, as crianças, elas vão levar para o resto da vida. Nós, adultos,
né, tem a gente que tem, né, na cidade, assim, né, Carol, que carregamos esses rótulos, temos eles na nossa cabeça, então cuidado com os rótulos, né? O legal é você apoiar essa criança, então a fazer o acolhimento, né? E observar e evitar qualquer tipo de rótulos com essas crianças. Perfeito. Uma coisa que sempre aparece, uma pergunta que sempre aparece é: o meu aluno é copista, mas ele tem dislexia. Quer dizer, ele é um profissional na cópia, ele escreve tudo, mas ele não consegue ler, ele não entende aquilo que ele está lendo, ou até mesmo aquilo que ele está escrevendo, mas ele consegue escrever tudo. Então, como a Mônica falou, não tem ninguém igual a ninguém, né? Vocês vão ver aí vários tipos de disléxicos ainda pelo caminho afora aí. Verdade, verdade. Sabe que quando eu estava na escola, eu achava que se eu copiasse tudo, então eu teria mais, eu estaria melhor na matéria, no conteúdo, sabe? Então eu era a aluna copista. Eu achava que daí, nossa, aí estava tudo certo, né? O conteúdo estava seguro, né, no papel. Era bem assim. Mas na verdade eu só copiava, né? Copiava, não estava entendendo nada que eu estava copiando. É verdade. E a gente está chegando aqui, ó, no final do nosso podcast. Não esqueçam de deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante. E aí agora, na parte final, a gente vai falar assim: como saber se o seu filho tem dislexia? Todos esses temas que a gente está dando aqui, esses subtítulos, estão no livro, tá? A gente está fazendo hoje página 3, 4 e 5. Então, como saber se o seu filho tem dislexia? Talvez quando você ouve repetir, né, depois desse episódio, e ouvir de novo, ou quem está aí no Spotify está ouvindo esse podcast, você pode estar pensando: mas será que meu filho tem dislexia? Será que meu aluno tem dislexia? Como eu posso saber disso? Como é que eu posso individuar essa dislexia? Então, essa dúvida é muito comum. E o livro traz uma resposta bem precisa, bem importante. Ele fala assim: normalmente, os indícios não se cristalizam até o seu filho começar a ler. Ou seja, os sinais só começam a aparecer claramente por volta dos 6, 7 anos de idade, que é na fase da alfabetização. Então, quando as crianças entram em contato com a leitura e escrita de forma mais intensa. Antes disso, é muito comum elas apresentarem essa tipo de distração, troca de letras, né, fala o nome da mãe errado, ou ser um pouquinho mais lenta do que as outras crianças ao desenhar. Né? Mas, infelizmente, alguns pais profissionais, como até eu mesma, como mãe de disléxico, eu não tinha nem ideia. Infelizmente passou batido, e eu só fui descobrir lá com meus 8 anos e meio do meu filho, porque o outro filho eu só descobri com 12 anos, passou batido também. Então, esse podcast é muito importante, porque é um alerta para que você, além de se munir de informação, com o podcast, com o livro, com os cursos que a gente vai deixar aqui, com o livro da Mônica, você vai poder também ter uma base, né, de ajudar o seu filho, ajudar o seu aluno e ajudar outras pessoas que estão em torno de você, tá? E às vezes essas pessoas são rotuladas, né, de preguiçosas, desinteressadas, que aí você vai ver que não é nada disso, né? Na verdade, a verdade é outra. E esse livro, ele traz esse alerta, né? Que inverter as letras, palavras, é comum até por volta desses 7 anos e meio. Então, isso isoladamente não é motivo de pânico, mas quando os sinais persistem ou aparecem em conjunto, aí sim, é hora de investigar com mais atenção, principalmente quando esses sinais são persistentes. Vamos falar um pouquinho sobre uma pincelada só, tá? Sobre exames e avaliações, que também está no livro. Então, se houver uma suspeita, o ideal é procurar um especialista. O livro fala assim: uma avaliação de capacidade de leitura, memória, compreensão e o QI pode revelar se essa criança tem dislexia ou não. Esses testes costumam ser aplicados
nos Estados Unidos na escola ou nas clínicas especializadas. No Brasil, a gente sabe que clínicas privadas, particulares, planos de saúde, associações, faculdades que têm psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, sempre tem a clínica para os estudantes treinarem, né? Então, vocês podem estar também indo ali. E também o SUS. Não, a gente não tem todos os profissionais, mas a gente sabe que os psiquiatras infantis, os neuropediatras, que é difícil, né, do SUS, mas tem neurologistas que vocês também podem estar passando para começar um início de investigação dessa dislexia, tá? E, para a gente deixar aqui um alerta, a gente vai querer trazer para vocês alguns sinais de que o seu filho pode estar enfrentando essas dificuldades e talvez você não tenha notado, mas de hoje em diante você vai notar, você vai falar, olha, as meninas do podcast tinham razão. Então, veja se seu filho já teve essa aceitação. Vamos fazer bate-volta, eu vou falando uma, você vai falando outra? Tá bom. Então vai. Essa pode ter baixa autoestima, especialmente relacionada à escola. O que significa não querer ir para a escola, chorar, nem querer iniciar o exercício, a leitura, ou falar, eu sou mesmo, não consigo, ou não conseguir ler, tá? Tudo isso é relacionado a essa baixa autoestima. Evitar ler em voz alta. Troca ou pula a letra ao escrever. Confundir esquerda e direita. Tem problema para seguir instruções simples. Demorar mais do que os colegas para terminar as atividades escritas. Tem dificuldade com matemática. Sim, a dislexia pode afetar lógica e números também. Mostrar relutância de escola, né? Como a Carol já falou, como se algo fosse um desafio maior do que ele consegue explicar ali. Aquelas crianças que inventam, que estão doentes, tô passando mal, não quero ir para a escola, né? Sim. E é importante entender que esses sinais, isoladamente, podem ter outras causas. Mas quando você vê vários deles juntos, com frequência e intensidade, é hora de investigar. E vamos deixar aqui um alerta muito importante, né? A dislexia não é uma sentença, ela é só uma forma diferente de aprender e de viver o mundo. E quanto antes ela for compreendida, né, mais leve é esse caminho para o seu filho. Então, pai, mãe, educador, que está ouvindo hoje aqui com a gente, né? Confie na sua intuição, observe com carinho essas crianças, procure ajuda. A maior diferença que você pode fazer na vida dessa criança com dislexia é oferecer o acolhimento e aquele apoio constante. E lembrando, Carol, antes da gente encerrar aqui o nosso episódio, se inscrevam no canal e deixem um comentário, né, Carol? Comentem aqui com a gente o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram do livro, se vocês já tinham o livro e acompanharam a gente com o livro. Vamos deixar os links também, né? Vamos deixar o nome direitinho do livro, o nome do Robert Frank e todos os outros links do meu livro, do nosso curso. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Perfeito. E para a gente finalizar, lembrando que a dislexia não é preguiça, nem falta de inteligência. É apenas uma forma diferente de processar as informações, de processar o mundo. E a dica final é: observe, escute e valorize cada pequena vitória do seu filho. A dislexia ela pode ser desafiadora, mas com o apoio certo, ela não impede ninguém de alcançar os seus sonhos. Às vezes, pode ser que você alcance seu sonho com um pouquinho de atraso, entre aspas, porque nada é por acaso. Então, se você chegou um pouquinho atrasado, tem um porquê também. Não se esforce, não vá além, faz no seu tempo e tá tudo bem, é isso mesmo. Eu queria só deixar aqui, a Angélica escreveu que ela também lê livros com o aplicativo
E ela faz as pausas também, olha que é importante. Quando você tem a consciência, né, da dislexia, você já começa a usar instrumentos a seu favor. Isso é maravilhoso. Parabéns, viu, Angélica? É verdade. Parabéns, Angélica. Muito bom. E se esse episódio tocou você, se inscreva aqui, ative as notificações, dá um like, compartilha, a gente gosta de conversar, então deixe seus comentários. Queria agradecer a todas que estavam aqui com a gente, todos que estavam aqui. Também as pessoas que vão ouvir depois. Não se esqueçam que todos os episódios estão lá no Spotify Dislexia com Café e nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. Obrigada pela parceria de sempre, Carol. Obrigada a você. Até sexta-feira que vem com mais um episódio. Beijo!